Shalom, queridos, leitura bíblica, hoje dia 4 de maio, e o nosso texto está no livro de Números, capítulo 11. Aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos de Yahvé, porque Yahvé ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo de Yahvé ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou a Yahvé, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo de Yahvé se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas, dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e colhia-o, e em moinhos o moía, e num graal o pisava, e em panelas o cozia. Dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta de sua tenda, e a ira de Yahvé grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés a Yahvé: Por que fizeste mal a teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos, que pusesse sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses que o levasse ao colo, como o aio leva a cria? A terra que juraste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: Dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço. E se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Disse Yahvé a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e os seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. E dirás ao povo: Santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos de Yahvé, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito. Pelo que Yahvé vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, um mês inteiro, e até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes a Yahvé que está no meio de vós. E chorastes diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: Dar-lhe-eis carne, e comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém, Yahvé disse a Moisés: Seria, pois, encurtada a mão de Yahvé? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras de Yahvé ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e pôs em roda da tenda. Então Yahvé desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, pôs sobre os 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eudade, e o nome do outro Medade. Repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe.
Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo de Yahvé fosse profeta, que Yahvé lhe desse de seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento de Yahvé e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda, e quase caminho de um dia da outra banda, à roda do arraial, e a quase 2 côvados de sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite, todo o dia seguinte, e colheram as codornizes, e no meio, e os que menos tinham, colhera 10 homeres, e as estenderam sobre si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira de Yahvé contra o povo, e feriu Yahvé o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve desejo. De Quibrote Ataavá caminhou o povo para Azerote, e parou em Azerote. Salmos, Salmo de número 48. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é Monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, dores como de parturiente. Tu quebras as naus de Tarsis como um vento oriental. Como o ouvimos, assim ouvimos na cidade de Yahvé dos exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor, até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Rodeai Sião, cercai-a, contai as tuas torres, notai bem os teus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte, porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até a morte. No livro de Isaías, capítulo 1, estamos começando hoje o livro de Isaías, capítulo 1, visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala Yahvé. Criei os filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram Yahvé, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada, como em uma subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se Yahvé dos exércitos não nos deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra de Yahvé, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz Yahvé? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios. Não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso das vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas debalde.
do incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer, pelo que, quanto estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Vinde então, e argui-me, dizia Yahvé. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora há homicidas. A tua prata se tornou escórias e o teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama os subornos e corre após salários. Não fazem justiça ao órfão e não chegam perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz Yahvé, Deus dos exércitos, o forte de Israel: Ah, consolar-me-ei acerca dos meus adversários, vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão e purificarei inteiramente as tuas escórias. Tirar-te-ei toda impureza e te restituirei os teus juízes como eram dantes e os teus conselheiros como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com juízo e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem Yahvé serão consumidos, porque vos envergonhareis pelos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes, porque sereis como o carvalho, ao qual caem as folhas, e como a floresta que não tem água, e o forte se tornará em estopa e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Amém? Vimos então os nossos textos de hoje. Números, no capítulo 11, temos ali um momento em que Moisés fica se perguntando como Deus pode dizer que vai dar carne por um mês para um povo que só de homens são 600.000, sem contar mulheres e crianças. Então, ele faz essa pergunta para Deus com muita coragem, e o Senhor diz para ele: seria minha mão encurtada? Por acaso eu não posso alcançar esse feito? Eu não posso fazer isso? Você vai ver se a palavra vai acontecer ou não. E aí vem a carne para todos, né? E o que a gente aprende com isso é que se tem alguma coisa que você possa duvidar, duvide do seu problema. Não duvide da solução que o Senhor propõe. Duvide sempre do seu problema, porque o seu problema é menor do que pode alcançar a mão do Senhor, com certeza. No Salmo 48, vimos ali que Deus é chamado de alto refúgio. Ele é conhecido em seu templo por ser um alto refúgio. Um alto refúgio é um esconderijo alto, um lugar em que o inimigo não alcança. Quando nós estamos guardados no Senhor, o inimigo não nos alcança. Ele é um refúgio inatingível, por isso devemos sempre permanecer no Senhor. E Isaías 1, hoje estamos começando o livro do profeta Isaías. Ele fala que já está enjoado dos rituais, ele já está enjoado das pessoas cumprirem com legalismo uma ordem, mas o seu coração não está ali. O povo sacrificava sem razão, sem nenhum comprometimento, sem compreender que sangue estava sendo derramado. Não importa se era sangue de animais, Deus não se alegra pelo sangue, não dessa forma.
Então ele vai e repreende o povo. Eu já estou cansado disso. Estou cansado de legalismo, de gente que cumpre regra, mas o coração não está ali. Então é melhor que vocês se lavem, se purifiquem, tirem a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, pratiquem o que é bom, tratem com decência os órfãos e as viúvas. Então o Senhor espera que nós façamos isso, e aí o versículo diz: aí sim você vem, se apresenta a mim e os seus pecados serão perdoados. Não adiantava mais sacrifícios sem um coração arrependido, sem atitudes, sem demonstrar que realmente o arrependimento fazia parte daquele coração. Vamos orar? Pai santo, bendito, fiel, justo, nós te damos graças pelo teu amor e tua misericórdia. Neste dia clamamos a ti, ó Pai, que o Senhor nos ensine que se houver dúvida no nosso coração, que nós devemos duvidar dos nossos problemas, devemos duvidar daquilo que nos aflige e jamais duvidar da solução do Senhor, jamais duvidar daquilo que o Senhor pode fazer. E também clamamos a Ti, ó Pai, que no dia mau nós possamos nos esconder no Senhor, que é um alto refúgio, o lugar onde o inimigo não nos toca, não nos alcança, nós possamos aprender esse caminho para estar em Ti. E que esse caminho, Pai, de tocar o Teu coração, de ter os nossos pecados perdoados, de ser conhecidos pelo Senhor, é um caminho onde nós precisamos abandonar a maldade e aprender o que é bom, fazer o que é reto, o que é justo. E em nome de Jesus nós clamamos a Ti, ajuda-nos nesse trabalho. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!